possibilitando o nosso Deus, nós vamos fechar o capítulo 3 de Romanos. Antes, vamos dar uma recapitulada naquilo que temos visto aqui. Como nós falamos lá na abertura do capítulo 1 de Romanos, a introdução à epístola, nós vimos que o apóstolo Paulo ele tem como pano de fundo, como ênfase da epístola aos Romanos, que a justificação, aquilo que torna os homens justos diante de Deus, não é obtido mediante o cumprimento da lei. A grande ênfase do apóstolo Paulo é que a justificação, ou seja, os homens só podem ser declarados justos diante de Deus mediante a fé em Cristo Jesus e não mediante as obras da lei. É essa ênfase que o apóstolo Paulo tem dado na sua epístola. E nós vimos nos capítulos anteriores que o apóstolo Paulo ele expõe a situação de todos os homens. Ele coloca todos os homens como indesculpáveis por causa da vida que levam. Nós vimos o primeiro grupo, que é o grupo dos gentios, que o apóstolo Paulo coloca eles numa situação que vivem em total idolatria, numa situação, numa condição mental reprovável diante de Deus, de tal modo que o coração deles possui um ídolo e adoram a qualquer coisa e a qualquer um, menos ao Deus verdadeiro. E por conta dessa idolatria, nós vimos que o Senhor entrega a eles a toda sorte de pecado. De tal modo que o homem se deita com outro homem e a mulher igualmente deixa a sua relação natural para praticar torpeza, sem contar a condição mental reprovável que nós vimos aqui, que eles são tomados de lascívia e de toda sorte de maldade e malícia por causa de um coração idólatra. E nós vimos que os judeus que estão recebendo também a epístola, que estão lendo a epístola, poderiam pensar que eles estavam livres desse grupo. Eles poderiam achar que o apóstolo Paulo se refere somente aí aos gentios, aqueles que adoravam diversos deuses, os politeístas, aqueles que adoravam o sol, que adoravam o mar, que adoravam o imperador. Eles não, eles serviam ao único Deus verdadeiro. Eles tinham a lei de Moisés, a lei que foi entregue no Sinai, com todo o poder manifesto naquele momento. Mas o apóstolo Paulo vai trabalhar que os israelitas não se faziam como exceção. Eles eram também indesculpáveis diante de Deus. E se a gente pode dizer, a culpa deles é ainda maior, porque eles tinham os estatutos, eles tinham os mandamentos, eles eram um povo do pacto, um povo onde Deus falava por meio da lei e por meio dos profetas, e mesmo assim eles praticavam toda sorte de pecado e viraram as costas para Deus, como nós vemos no Antigo Testamento diversas vezes, Deus levantando profetas para chamar o seu povo ao arrependimento. E o apóstolo Paulo, então, prossegue. No capítulo 3 ele fala qual é a vantagem do judeu, qual a utilidade da circuncisão, tendo em vista que esses ritos tinham o propósito de apontar para algo maior, mas não de justificar eles. O rito em si tinha um propósito, mas não de justificar os judeus diante de Deus. E nós vemos aquilo que foi pregado no verso 9, que se conclui, pois, qual é a vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, o apóstolo Paulo, então, depois de expor os pecados dos gentios e expor os pecados dos judeus, ele conclui, então, qual é a vantagem do judeu? Nenhuma. Porque ele tem demonstrado que tanto judeus como gregos, ou seja, gentios, estão debaixo do pecado, como está escrito no verso 10, não há um justo sequer, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e cheia de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O apóstolo Paulo se refere aqui a judeus e a gentios. Todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Então,
nós partimos da mensagem anterior que foi exposta pelo reverendo Ricardo e concluímos que não há um homem sequer justo diante de Deus. Não há nenhum homem que possa, pelos seus próprios méritos e por uma falsa obediência à lei, que nós vimos que nenhum homem obedece perfeitamente à lei, o rigor da lei exige perfeição completa. Se um deslize em uma vírgula da lei, em um ponto da lei, já traz a pessoa condenação e ela é considerada maldita, porque ela não cumpriu perfeitamente a lei. É isso que nós vimos lá em Deuteronômio. A lei requer perfeição. Se você quebra um mandamento, você quebra todos os mandamentos e você já é réu diante do juízo de Deus. E nós vamos, o pastor pregou até o verso 20, passou um pouco do 21, 22, 23, mas ele fez essa só para concluir, mas não se ateve aqui aos versos 21 em diante. E nós vamos pregar agora do verso 21 até o verso 31 para fechar aqui a perícope e fechar, portanto, o capítulo 3, tendo como pano de fundo que nenhum homem pode ser considerado justo diante de Deus. Nenhum homem. O apóstolo Paulo, ele é enfático nesse sentido, ele aponta que nenhum sequer, de milhares de pessoas, nenhum se encontra digno e justo diante de Deus. E nós vamos ver aqui, então, algo maravilhoso, porque diante dessa verdade de que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, nós vamos nos esmeirar naquilo que é o tema de hoje da mensagem, a maravilhosa justiça de Deus. Quando nós vamos lá para a Reforma Protestante, século XVI, com Lutero, nós temos um relato que Lutero, ele se autoflagelava. Ele não tinha noites tranquilas de sono, ele vivia uma vida inquieta, mesmo como um monge, mesmo como aquela pessoa que se dedica ao ofício da palavra. E nós vemos no relato de Lutero que ele sofria, porque toda vez que ele lia justiça de Deus, a expressão justiça de Deus, ele não poderia concluir que essa justiça poderia ser maravilhosa, como nós vamos ver aqui. Porque ao ler a expressão justiça de Deus, Lutero lia como o dia temível e terrível do tribunal onde os homens iriam ser lançados ao inferno por causa dos seus pecados. E nós vamos ver que aquilo que Paulo está ensinando sobre a justiça de Deus, aquilo que foi manifestado por meio do Senhor Jesus Cristo, não é a justiça que Lutero tinha inicialmente, a ideia de justiça de Deus. Nós vamos ver que o poderoso, o santo Deus, o justo Deus, ele chama de uma justiça sua, mas não uma justiça de condenação, mas uma justiça de redenção, uma justiça de salvação, que é o que nós vamos ver nos versos de hoje. Vamos ler então a palavra do Senhor, do verso 21 ao verso 31, assim diz a palavra de Deus: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Até aqui, meus irmãos, vamos pedir a graça do Senhor para que venhamos, por meio do Santo Espírito, entender verso a verso da palavra de Deus. No verso 21, lembrando o pano de fundo aqui, para a gente entender os versos, é que todos os homens são indesculpáveis e são declarados injustos diante de Deus.
pela sua natureza pecadora. Naturalmente, todos os homens estão condenados ao inferno, seja pelo pecado original, que todos nós herdamos de Adão, seja pelos nossos próprios pecados que nós cometemos. Então, nós partimos desse pressuposto para entender o peso e a profundidade do significado da expressão justiça de Deus. Se a gente perde de vista como nós nos encontrávamos antes da manifestação da justiça de Deus, a gente perde de vista a profundidade e o custo para a Trindade, para a nossa salvação, para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. E logo no verso 21, a gente vê que mais agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo vem até aqui, irmãos, deixando bem claro que os judeus não estavam numa situação melhor que os gentios por terem a lei. Eles achavam que poderiam ser declarados justos por obedecer à lei. E é baseado nessa falsa confiança dos judeus que o apóstolo Paulo vai falar, olha, a justiça de Deus, que antes, como ele vai falar aqui, foi testemunhada pela lei e pelos profetas, que apontavam para a justiça que iria se manifestar, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ela não foi o instrumento utilizado por Deus para a manifestação dessa justiça. A lei, não foi por meio da lei que se manifestou a justiça de Deus. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala que agora sem lei. Alguns não entendendo o contexto da epístola e não entendendo a Bíblia como um todo, advogam para uma ideia de que hoje a gente não está mais sob a lei, ou que a lei foi abolida por Deus, por Cristo. E agora os homens estão livres para seguir uma lei diferente, que é a lei de Cristo, que é a lei diferente da lei que foi entregue no Sinai, os 10 mandamentos, por exemplo. Nós não podemos ter uma interpretação como essa, porque nós temos entendido, por meio da leitura da palavra, que os mandamentos que foram entregues por Deus no Sinai é chamado por Deus de estatutos perpétuos. Se a gente advoga que vivemos agora, depois de Cristo, numa era sem lei, nós estamos falando que Deus mentiu ao afirmar que os seus mandamentos seriam perpétuos, já que essa lei não é perpétua, ela parou há 2000 anos atrás. Então a ideia aqui é que é sem o auxílio da lei. A lei não foi o auxílio, não foi o caminho, não foi o guia para a manifestação da justiça. Essa é a ideia e nós vamos nos defrontar no verso 31 com isso mais claramente. Porque o apóstolo Paulo vai responder a pergunta, abolimos a lei? De modo algum, antes confirmamos a lei. Cristo, em Mateus, capítulo 5, verso 17, no Sermão do Monte, que nós vimos, ele fala que ele não veio revogar a lei ou os profetas. Muito pelo contrário, ele veio cumprir. E ele fala mais, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja, até que tudo se cumpra. Olha a cláusula que Cristo coloca aqui. É baseado nesse contexto que nós devemos ir para a lei. Então, a ideia que o apóstolo Paulo está trabalhando é que a lei não foi instrumento para essa manifestação gloriosa da justiça de Deus. Mas de modo algum o apóstolo Paulo está defendendo que após Cristo a lei foi abolida e os homens seguem uma lei diferente. Lembrando, irmãos, nós seguimos um Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito entregaram a lei no Sinai. A lei sempre foi, a lei mosaica sempre foi a lei do Pai, a lei do Filho e a lei do Espírito. Nós temos visto no Sermão do Monte, aqueles que estão podendo acompanhar a série pela manhã, na EBD, que Cristo vai dar a real e a verdadeira interpretação em relação à lei. Ele não traz lei diferente, uma lei nova. Ele não inaugura uma nova lei. Ele reafirma, dando uma interpretação correta, visto que os fariseus e saduceus estavam pervertendo a lei que tinha sido entregue por Deus. Então, sempre que os irmãos forem ao verso 21, mas agora sem lei, não interprete que a lei foi abolida. Porque se você for no verso 31, o apóstolo Paulo vai falar que na verdade não é isso. Tá? E Mateus 5,17 também. Então a lei não foi o auxílio. Os profetas e a lei apenas testemunharam sobre essa justiça que antes de Cristo estava oculta. Quando o apóstolo Paulo vai falar mais adiante, vai falar nesse verso que se manifestou a justiça de Deus,
Se ele está falando que algo foi manifesto, é porque antes não estava manifesto. Então, essa justiça ela foi prometida e anunciada pelos profetas e pela lei, mas ela não foi manifestada antes de Cristo. Essa justiça de Deus é manifestada quando Cristo encarna. E no verso 22, Paulo vai continuar nesse sentido. Que justiça é essa? A justiça que não foi manifestada mediante a lei. Não foi a lei o instrumento para a manifestação dessa lei. Ele vai falar que essa lei é mediante a fé. Essa justiça é mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus, ela se manifesta não por meio das obras da lei. É a grande ênfase do Paulo contrastar a graça e lei. Quando fala-se lei, obras da lei, obediência à lei, não a lei em si, a obras da lei. Buscar ser salvo cumprindo o primeiro mandamento, o segundo mandamento, os 10 mandamentos. Não é pelas obras da lei, mas é mediante a fé. E aqui Paulo trabalha um aspecto que para os fariseus era muito difícil. Para os saduceus e para os judeus da época de Cristo era muito difícil, porque eles se apegavam a tudo aquilo que era externo. Eles se apegavam às coisas externas, às tradições. E o apóstolo Paulo vai falar que essas coisas que são externas não tornam o homem justo diante de Deus. Apesar do cumprimento externo da lei, um aparente cumprimento externo da lei, o apóstolo Paulo está falando, vocês ainda são declarados injustos diante de Deus. Se vocês, judeus, acham que estão honrando o 5º mandamento, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, não está mentindo, não está dando falso testemunho, não está honrando pai e mãe, não está matando, não está adulterando, sem a real interpretação que Cristo dá no aspecto interno, porque na mente nós fazemos isso, o apóstolo Paulo, então, está ensinando que vocês que acham que podem cumprir a lei de Deus, vocês são declarados injustos diante de Deus. Vocês que acham que podem buscar a benevolência de Cristo e de Deus mediante o cumprimento da lei, vocês estão perdidos, como os gentios estão. Vocês são declarados injustos. Pega a cadeira lá fora, por favor. Tem 2 pessoas para pegar a cadeira para ele sentar. São declarados injustos. Então, os judeus que se vangloriavam na lei, eles estavam na mesma condição. E o apóstolo Paulo vai trazer um aspecto aqui da fé. Vai trazer um aspecto da fé, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E aqui está uma chave, porque o aspecto aqui é um aspecto que não é visto. É um aspecto que não se pode ver. Eu não posso olhar para o Gabriel Neto e afirmar que ele tem ou não tem fé. Só Deus sabe. Como ele também olha para mim, ele não pode afirmar, ele supõe pelos frutos, como eu suponho dele também. Mas somente Deus tem a certeza que nós temos ou não fé, visto que isso é um dom de Deus. Isso torna um grande escândalo para os judeus, essa verdade. Porque aquilo que eles achavam que tornavam eles justos diante de Deus, ou seja, cumprir a lei, o apóstolo Paulo está falando que é somente mediante a fé em Jesus Cristo. Somente mediante a fé em Jesus Cristo. E veja, o apóstolo Paulo agora continua expandindo essa salvação e essa justiça de Deus, porque agora não é mais particular ao povo de Deus, aos judeus, mas ele vem falando que é para todos os que creem. Porque não há distinção, ou seja, não há distinção entre gentios e judeus. Assim como a lei não era suficiente para tornar os judeus justos, ele está falando que é mediante a fé que judeus e gentios são declarados justos, mediante a fé em Jesus Cristo. E por que essa fé em Cristo Jesus, que é direcionada para todos os que creem? Ele vai falar, por que ele fala? Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória. Lembra que nós assumimos esse pano de fundo no início? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens são pecadores. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Os judeus como os gentios. E ele vai para o verso 24. Sendo justificados gratuitamente. Se não é pelas obras da lei, como os judeus
advogavam e ensinavam, uma justiça pelo cumprimento da lei, o apóstolo Paulo vai falar que essa justiça, que é chamada de justiça de Deus, ela é ofertada gratuitamente. Veja, o apóstolo Paulo ressalta a benevolência, a misericórdia e a graça de Deus, porque ele fala que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Nós somos justificados por Deus gratuitamente. Deus não requer nada de nós, porque nós vimos, todos pecaram. Nós não poderíamos entregar nada a Deus para merecer a sua salvação. E por sua graça, unicamente pela benevolência de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justiça, essa justiça que o apóstolo Paulo está falando, que foi manifestada em Cristo Jesus, não se baseia no mérito dos homens. Não se baseia no mérito dos homens. Nem podia, porque todos pecaram. Mas ela é gratuita, ela é pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aqui, depois de Paulo expor no verso 24 essa verdade, que a justiça, a justificação dos homens, judeus e gentios, de todos os homens, não é pelo cumprimento da lei, não é obedecendo o primeiro ou 10º mandamento, mas é por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele vai falar como isso agora no verso 25, como isso ocorre. Como os homens então são declarados justos diante de Deus, visto que todos os homens em Cristo estão caminhando para a perdição. E ele vai falar no verso 25, no verso 24, a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Olha como a justiça de Deus é manifestada no sangue de Cristo. No sangue de Cristo. E olha o termo que o apóstolo Paulo utiliza no verso 25, propiciação. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Isso nos remete diretamente ao Antigo Testamento. O que é a propiciação? Nada mais do que um rito estabelecido por Deus para o sacrifício de animais, o derramamento de sangue, visando, aplacar a ira de Deus. Os judeus sacrificavam, matavam animais para extrair o sangue dos animais e então buscar aplacar a ira de Deus, porque eles entendiam que eles eram pecadores. Eles entendiam que Deus estava irado e era necessário sacrifícios para com esse Deus. E nós conectamos isso em Hebreus capítulo 9, que Paulo vai falar da propiciação como que era no Antigo Testamento, Hebreus 9, verso 18 em diante. Ele vai falar que na primeira aliança foi sancionada sem sangue, não foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, ou seja, sangue dos animais, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios. Com efeito, veja o verso 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E olha essa verdade que Cristo cumpre, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus estabeleceu que a remissão dos pecados ocorre somente pelo derramamento de sangue. Por isso que Paulo está falando desse termo propiciação. Lembra no santuário, no tabernáculo e no templo, o propiciatório? São sacrifícios que faz com que Deus seja propício a pecadores. Por isso o propiciatório, seja propício a pecadores. E quando nós olhamos isso, a justiça de Deus, e comparamos e conectamos isso com o Antigo Testamento, às vezes para a gente, como a gente está no Novo Testamento, naquilo que chamamos de época da graça, da Nova Aliança, que não se precisa mais sacrificar animais, nós perdemos de vista o peso do que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, quando ele conecta com a propiciação e o propiciatório do Antigo Testamento, irmãos. Nós estamos falando de homens, mulheres, crianças, todos os dias, pela manhã e pelo fim da tarde, ter que matar animais por causa dos seus pecados.
todo santo dia, animais eram destinados para derramamento de sangue, para buscar aplacar a ira de Deus. Em Hebreus também, capítulo 10, o apóstolo Paulo vai agora trazer, o autor de Hebreus vai trazer o peso de que isso que era feito no propiciatório do Antigo Testamento só tinha um propósito: lembrar o povo de Deus que eles eram pecadores. Não tinha o propósito de remi-los, de limpá-los dos pecados. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, o que o apóstolo Paulo está falando? O que o autor de Hebreus está falando? Que a lei, o Antigo Testamento eram sombras. Existia algo real, perfeito, que projetava a sombra no Antigo Testamento. Ou seja, ela não era o que deveria ser. Ela não era o próprio projetor da sombra, ela era sombra. Não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, aqueles que sacrificavam, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios do Antigo Testamento, faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, agora ele vai citar Salmo 40, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Quem entrando no mundo? Cristo encarnando. Cristo encarnando afirma: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo em corpo me formaste. Não te deleitaste com o holocausto de ofertas pelo pecado. Por que não? Porque não era suficiente. Não era capaz de aplacar a ira de Deus. Deus continuava irado. Milhares de anos de animais sendo sacrificados e Deus ainda irado. Não se deleitaste com o holocausto de ofertas pelo pecado. Então eu disse, quem disse? Cristo. Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Você consegue imaginar essa imagem? Cristo diante do Pai, ele afirma: Pai, se os animais não podem aplacar a sua ira, sangue de bodes e touros, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E é aqui que nós conectamos com o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos, porque ele fala que é por intermédio do sangue de Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos? A propiciação no sangue de Cristo? Se era necessário um sangue que não era de touros e nem de bodes, porque era um sangue que só tinha um propósito de apontar para Cristo, era necessário então que Cristo derramasse o seu sangue. E quando a gente fala de sangue, a gente fala de morte. O sangue é uma parte que se refere ao todo. O sangue se refere à vida. Cristo perde a sua vida para que o povo de Deus possa encontrar remissão e, uma vez por todas, aplacar a ira de um Deus que estava irado. É por isso que, diante dessa verdade, nós conseguimos entender o verso 25 final. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como assim, impunes? Essa é a ideia. Se Deus é justo e o sangue de bodes e animais não podem aplacar a ira de Deus, e aqueles que estão no seio de Abraão que morreram antes de Cristo? Como é que fica? Eles estavam num período da antiga aliança. Eles estavam morrendo antes de Cristo, na época do sangue de bodes e touros. Como é que fica a salvação deles? Paulo então revela a nós que Deus é tão misericordioso, tão benevolente, que ele deixa esses pecados impunes durante um tempo. Os pecados praticados antes de Cristo pelo seu povo, o povo do pacto, que estavam no meio de todos os ritos e simbolismos que apontavam para Cristo,
eles foram justificados e lavados pelo sangue de Cristo. O Pai deixou impune. E o pecado deles, dessa geração antes de Cristo, foi derramado no Calvário em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai falar na sua epístola que no tempo oportuno, ou na plenitude dos tempos, os judeus antes de Cristo serão salvos por Cristo, e nós que iríamos nascer ainda sermos salvos por Cristo. Cristo padece pelos pecados dos homens que nasceram antes deles e pelos homens, pelos eleitos que iriam nascer depois dele. É somente pelo sangue de Cristo que nós encontramos a salvação. É somente pelo sangue de Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário que o Filho de Deus, há 2000 anos atrás, fosse pendurado no madeiro e morresse, derramando o seu sangue por nós. Como o apóstolo Paulo fala em outra epístola, ele pregou na cruz do Calvário aquela dívida que era contrária a nós, a dívida pela condenação por nossos pecados. Ele pagou com seu sangue. O sangue derramado mancha esse título de dívida, e então nós somos perdoados, a nossa dívida é perdoada por Cristo. Como? Gratuitamente. Gratuitamente por sua graça. Gratuitamente por sua graça. E o apóstolo Paulo prossegue, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça foi manifestada na geração do apóstolo Paulo. Quando ele fala no tempo presente, é aquela geração, não é a nossa geração e nem a geração anterior. Mas naquele tempo, no tempo presente, se manifestou a justiça de Deus, para ser Ele, quem? Ele quem? Deus, Ele mesmo, ser justo e justificador. Deus está demonstrando pela pregação que o homem não tem nada a contribuir por sua salvação. O homem não é justo, porque Deus é justo. E o homem não pode ser justificador, porque ele não tem justiça inerente para justificar nem a si, nem a ninguém. Então Deus está colocando uma verdade diante de nós. Todos nós somos injustos por natureza. E nós somos declarados justos por um ato exclusivamente de Deus, que por sua graça e por seu amor, deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. O justo morrendo por injustos. O justo morrendo por injustos. E é nessa verdade que nós encontramos redenção. Encontramos esperança. Porque Deus está anunciando para todos nós que para sermos declarados justos diante dele, diante do tribunal de Deus, a gente precisa unicamente crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso Senhor e como aquele que é exclusivamente o caminho para a salvação, para o Pai e para a nossa redenção. Nós não cumprimos a lei para ser salvos. Nós cumprimos a lei porque fomos salvos. Nós não cumprimos a lei porque somos justos. Para ser justos, nós somos justos por um ato divino e conseguimos cumprir a lei. Não perfeitamente ainda. Mas essa é a verdade que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui, que é a ênfase da epístola aos Romanos. A justificação por fé somente. E não pelas obras. É por isso que ele vai, depois de falar que é Deus que é o justo, Deus que é o justificador, ou seja, é Ele que declara a justiça do Filho e coloca sobre nós que creem em Jesus Cristo, sendo Ele então o justificador, Cristo justo, Deus. Nós somos declarados pelo Pai justos, Pai justificador, na economia da Trindade. E o apóstolo Paulo parte então para a conclusão.
Diante de tudo isso que foi dito sobre essa maravilhosa justiça de Deus, que não é obtida pelas obras da lei, mas gratuitamente por sua graça, ele vai falar então, onde pois, verso 27, onde pois a jactância, em algumas versões a vanglória, foi de toda excluída. Se os homens não podem fazer nada para ser salvos, onde está o orgulho do homem? Onde repousa o orgulho dos judeus, se eles não podiam cumprir a lei e eram réus diante de Deus? Onde, pois, a justiça dos pagãos, dos gentios, se eles também não podiam cumprir a lei, nem tinham a lei? Pode algum homem se orgulhar diante de Deus? Por isso que ele fala, toda vanglória foi excluída pelas obras da lei? Não, ele vai falar pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aquilo que tanto foi martelado e pregado na Reforma Protestante, a justificação mediante a fé em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus somente. Somente. Não é fé em Cristo mais alguma coisa. Não é fé em Cristo mais uma obra que eu consigo produzir para atrair a atenção e a misericórdia de Deus. É exclusivamente Deus, o Pai, o Filho e o Espírito que nos salvam. Gratuitamente. Ele nos chama unicamente a crer no seu Filho, Jesus Cristo, para a salvação. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Nós temos visto, o apóstolo Paulo tem dado essa ênfase que com Cristo não há mais distinção de judeus e gentios. Agora Cristo morre, Efésios capítulo 2, com a morte de Cristo, com o seu sangue derramado, ele derruba o muro da inimizade, de dois povos ele faz só, uma nova humanidade no seu sangue. E aqui revela que Deus não faz acepção de pessoas. Rico, pobre, branco, preto, homem, mulher, criança. Deus não faz acepção de pessoas. Todos os homens de todas as nações, de várias idades, estão sendo chamados e serão chamados por Deus para herdar aquilo que Ele tem prometido, uma vida eterna, sem sofrimento, uma vida onde estaremos com Ele, sem dor, sem as mazelas do pecado que nós sofremos, os nossos pecados, os pecados dos nossos semelhantes. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. É a fé que justifica tanto judeus como gentios. E aqui vem a chave sobre a lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A lei tinha um propósito, que o apóstolo Paulo vai trabalhar isso em Romanos, capítulo 7. Qual era o propósito da lei? A demonstração do caráter de Deus e para apontar os nossos pecados. Quando a lei diz não furtarás, nós somos pegos furtando, seja objetos, seja tempo. Quando a lei fala honrar pai e mãe, nós somos pegos diversamente, desonrando os nossos pais. Quando a lei fala não tome o nome de Deus em vão, porque Deus não considerará inocente aquele que toma o seu nome de Deus em vão, nós somos pegos usando o nome de Deus em qualquer expressão. Batemos o dedinho na ponta da parede, a gente coloca o nome de Deus em vão. A gente não age com reverência. Deus é apenas uma expressão, o nome dele é apenas uma expressão popular na nossa frase. Quando Deus fala que não terás outros deuses diante de mim, nós temos todos os dias erguidos ídolos. Todos nós temos erguidos ídolos, todos nós. Não há um sequer que escape disso. E a nossa semana demonstra isso. A nossa semana, o que nós priorizamos, demonstra aquilo que tem sido o nosso Deus. Nós temos erguido ídolos no lugar do Senhor. Todos nós. É por isso que o apóstolo Paulo
tem demonstrado aqui que nenhum homem é justo diante da exigência de obedecer à lei, mas mediante a fé em Cristo somente. Todos nós. E por isso que ele afirma que a lei não foi anulada, nem abolida, porque essa verdade da justiça de Deus só confirma a lei. Em que sentido? Confirma o testemunho da lei, que era necessário o Messias vir para a salvação do seu povo, e confirma a lei no sentido da obediência que ela exige, que nenhum homem pode ser salvo. É por isso que a lei não foi abolida. Nós entendemos que os 10 mandamentos são mandamentos perpétuos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, falou, e porque Cristo em Mateus capítulo 5, verso 17, também fala que o propósito dele não era abolir a lei. E qual é a utilidade da lei para nós? A lei é um instrumento de Deus para a nossa santificação. Uma vez que Deus nos declara justos por causa da nossa fé no Filho dele, Cristo Jesus, nós somos guiados então pelo Espírito a obedecer à lei, tendo bons frutos e boas obras. A lei é o critério para nós julgarmos se as nossas obras são boas ou mais. E a lei será a base que Deus julgará todos os homens pela desobediência e por não crer em Cristo. Só há duas saídas. Só há duas saídas da condenação de Deus. Uma saída é obedecendo perfeitamente à lei. Há um homem que obedeça perfeitamente à lei. A segunda saída é crer em Cristo Jesus. É confiar, é se entregar. Como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Também o devocional do irmão Jael, o apóstolo Paulo nos incentivando a sermos imitadores de Cristo. E a conclusão do sermão de hoje, irmãos, nós podemos fazer aqui duas perguntas, duas aplicações. A primeira aplicação é que a salvação é somente em Jesus Cristo, somente mediante a fé nele. Deus tem chamado todos os homens a se arrependerem. Há tempo ainda, Deus é longânimo, Ele tem chamado todos os homens, todos os dias, a se arrependerem e a crerem no Filho dele, Jesus Cristo, para viver uma vida nova. Uma vida que, apesar das dificuldades, das aflições, dos sofrimentos, é uma vida que Cristo fala que Ele tomará o nosso jugo, tomará o nosso fardo. E aqui nessa vida, aqui ainda, Ele promete a nós que estará conosco todos os dias. E Ele tem trocado o seu fardo que é leve, o seu jugo que é leve e suave. É por isso que nós anunciamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, apontando para Ele, apontando que a salvação está aqui, que a salvação está em Cristo gratuitamente. Deus não exige dinheiro, Deus não exige bens, Ele não pede carro, Ele não pede terreno, Ele não pede nada. É gratuito, mas é somente pelo Filho. Crer no Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, não é isso que nós vimos? Por que ele não é sem vergonha? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Essa justiça aqui é o poder de Deus. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, fica um alerta para nós, diante dessa verdade, que a justiça de Deus é feita exclusivamente pelo ato da Trindade. E nós somos participantes. Nós somos participantes com Cristo. Nós estamos aqui hoje, ou temos esperança e uma vida mais leve, porque Cristo derramou o seu sangue. Ou seja, morreu. Esse é o peso, morreu. Cristo encarnou, viveu, sofreu, padeceu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
E com a ressurreição dele trouxe esperança para todos nós. E ele ascendeu aos céus. E ele é um Deus que está assentado ao lado do Pai, governando com justiça e guiando os homens ao arrependimento. Diante dessa verdade, o que nós temos feito, nós que já cremos em Cristo? Será que nós temos entendido a importância de Cristo ter sido propiciação por nós? Será que a gente tem entendido o peso de alguém, o Filho de Deus, ter que morrer e seu sangue ser expiado em nosso favor, o justo por injustos? Será que a gente entende o peso disso? O peso de, por causa do sangue de Cristo, a gente não padecer eternamente no inferno? Será que essa é uma realidade que a gente tem pensado? Um dia desse eu até compartilhei com o Vitor, estava indo dormir, aí eu fechei os olhos e veio à minha mente, assim como eu fechei o olho naquele momento, no momento da minha vida eu fecharia o olho para a morte. Eu seria um defunto. Eu estarei com os olhos fechados sendo enterrado no cemitério. Isso trouxe um grande pavor, traz um grande pavor. Imaginar que a nossa vida termina num cemitério. Todos nós fecharemos os nossos olhos. Se Cristo não vier antes, todos nós que estamos aqui, alguém chorará por nós e nós choraremos pelos outros. Isso traz grande temor, medo, angústia. Mas o Espírito nos lembra que nós somos daqueles, do povo de Deus, que herdaremos uma vida eterna. E diante disso, o que nós temos feito? Todos nós. Será que a gente tem vivido de forma a realmente dar glórias a Deus? Não somente de boca, mas com a nossa vida, sendo aquilo que Paulo fala, sacrifício vivo. O nosso corpo sendo um sacrifício vivo. Porque se Deus morreu por nós, literalmente, o que é para nós, figuradamente, ser sacrifício? Vivo, não morto. Ele não requer morte de nós. Morte real. Infelizmente, nós somos encontrados por Deus cheios de indolência. Nós somos encontrados por Deus, aqueles que confessam Cristo, não lendo a palavra. Tratando a salvação com pouco caso. Sangue, propiciação, pouco caso. É uma verdade que está lá escrito. E nossa semana revela como nós fazemos pouco caso da salvação de Cristo. Por nós. Todos nós. Que seja para nós os crentes, todos nós os cristãos, que nós possamos refletir na justiça de Deus. Como o apóstolo, como Lutero ensinou, que é uma justiça imputada. Por que imputada? Porque não era nossa. Deus comunica a justiça do Filho a nós. Toda vez que Deus olha para as nossas obras estão manchadas de pecado. Porque as obras vêm de pecadores. E como pode ainda assim sermos declarados justos diante de Deus? Porque a palavra diz que nós somos feitos justiça de Deus. É porque Cristo, toda vez que o Pai olha para nós, Ele vê o Filho e o seu sangue. É por isso que nós somos declarados justos. Ele é o justo e o justificador. Que possamos entender essas verdades hoje. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, Deus está chamando. Deus está chamando ao arrependimento. Deus está chamando a crer em Jesus Cristo para viver uma vida nova. Uma vida sem sofrimento? Uma vida sem aflição? Não, Ele não promete isso. Mas Ele promete que estará conosco todos os dias, nos trazendo refrigério, alegria indizível e grande regozijo na esperança da vida eterna com Ele. Para nós, os crentes, que venhamos a refletir e sermos admoestados na palavra pelo Espírito, para que nós venhamos a nos arrepender de uma vida indolente que temos levado.
de uma vida que não compartilha o evangelho com o próximo e de uma vida que faz pouco caso da justiça de Deus. Nós vimos isso domingo passado na EBD. Cuidado. Cristo tem nos ensinado no Sermão do Monte que nós devemos ter persistência, perseverança e importunação. Não ache que uma vez salvo, Deus tem chamado a gente para uma vida de indolência. Cuidado. Cuidado por esse caminho. Cuidado por esse caminho de indolência. A Bíblia em todo o caminho fala que a salvação é por fé, é por Cristo somente. Fé em Cristo somente, sim. Mas é um caminho estreito. É um caminho de provação. E como nós temos sido achados diante de Deus nessa provação? Temos sido aprovados ou reprovados diante de Deus? Possamos refletir sobre isso, buscando em Cristo o arrependimento, o perdão dos nossos pecados, sabendo que Ele é misericordioso e longânimo, como nós vimos aqui. Ao mesmo tempo que Deus nos constrange, Ele revela o seu amor, nos acalma e nos consola, pelo Espírito e pela Palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti